Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. O nosso bate-papo de hoje é com uma jornalista, pesquisadora e artista. E ela atua há 20 anos em Portugal. Ela tem muita história boa para contar para a gente. Nós vamos conversar então com Mônica Orefse Delicato. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de poder estar aqui, contribuir com alguma coisa que a gente pode ter desenvolvido na área do jornalismo, das artes. E fico muito contente de estar aqui participando. Gostei muito do programa, tenho acompanhado. Parabéns a vocês também por essa iniciativa. E estamos abertos aí a participar com muita boa vontade, porque realmente entendemos que é um veículo que está ligado a Bauru e região, e a gente tem tanto carinho por Bauru e região. Muito bom, tenho certeza que tem muita coisa boa para você contar para a gente, não só aqui, né, da cidade, como também do nosso país e Portugal, as experiências que você tem. Mas antes a gente quer conhecer um pouquinho sobre a sua história da infância, que você se apresentasse. Quem é Mônica Orefse Delicato para a gente? Sim, eu nasci em Bariri, mas mesmo aos 40 dias de idade já mudei para Bauru com a minha família. Eles vieram para Bauru e desde então vivemos aqui. A minha família toda, por parte de pai, por parte de mãe era de Bariri, mas sempre vivemos em Bauru, onde eu passei uma infância maravilhosa. Eu tenho muitas boas lembranças da cidade, onde eu andava de bicicleta, onde eu ia nadar no Luso ou no tênis. Era uma cidade que eu convivia também na área da igreja. Eu ia na Santa Rita de Cássia, morava muito perto. Foram momentos da minha vida que eu guardo como se fosse hoje, né? Então, o Brasil é assim, tudo para mim. Bauru foi a minha referência. Eu estudei aqui, depois fui fazer também cursinho fora, em São Paulo, me preparar para o vestibular e entrei na Unesp, na altura era a Universidade de Bauru. Entrei no vestibular para comunicação, na turma de 87, foi quando eu estudei jornalismo, fiz o primeiro ano, no segundo já foi encampado para a Unesp. O ensino teve um boom, foi bem melhorado, o sistema todo ali de ensino, os laboratórios, houve assim uma atenção especial para essas primeiras turmas de jornalismo e foi a minha base. E depois eu realmente já entrei para a imprensa, mesmo estando estudando. Comecei no Jornal da Cidade, que foi uma das minhas escolas. A seguir, trabalhei em vários veículos de comunicação aqui de Bauru, da região e do estado de São Paulo. Nomeadamente, fiz trabalhos assim, por exemplo, de fotojornalismo para a Gazeta Mercantil, fiz trabalhos de freelance na área de turismo para a Folha da Tarde. Tive alguns trabalhos também como assessoria de imprensa em agências de notícia, agência do interior, que era dos Toledos. Fiz um trabalho também e tive uma história que começou com o jornalismo analógico, que a gente usava equipamentos analógicos para fotografia, usávamos máquinas de escrever e passei para a era digital neste período aqui de Bauru. Quando então eu me mudei para Portugal, eu já estava apta a trabalhar com equipamentos digitais, fotografias, máquinas fotográficas, já tinha o domínio do computador, já conseguia diagramar um jornal no PageMaker, então eu já saí com uma boa base do que era mais moderno na altura do ano 2000. Foi quando eu fui para Portugal, que eu visualizei oportunidades a nível pessoal e também oportunidades a nível profissional e na área do meu aprofundamento teórico, porque eu quis também estudar mais. E para lá fui, me radiquei lá, eu tenho cidadania portuguesa depois de 5 anos estando lá, estudei, fiz
inicialmente abri uma revista também que era estritamente online, era a revista Bons Ventos, que tinha uma parceria forte com profissionais do Brasil na área de cultura, então tinha um intercâmbio de notícias afins, né, na área da música, das artes plásticas, das artes cênicas. Foi um trabalho interessante que eu fiz e senti mais necessidade de aprofundamento teórico. Fui fazer mestrado, doutoramento e depois desenvolvi outros trabalhos nesse sentido, porque também consegui, no Brasil, entrar com um pouco de contribuição na área sindical, por exemplo, porque eu cheguei a ser diretora da Regional de Bauru, do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, onde eu permaneço até hoje, filiada a eles, mas tive um trabalho também um pouco externo do campo do jornalismo, mas na área de apoio também para a categoria. E lá em Portugal, com toda aquela bagagem que eu consegui ir adquirindo através do aprofundamento teórico, pensamento crítico, houve a oportunidade, o convite de criar uma federação com os jornalistas das comunidades de língua portuguesa, que eu me disponibilizei imediatamente junto ao sindicato, junto à FENAGE, e nós criamos e fundamos uma federação que existe até hoje, politicamente criada, com estatuto. Em 2010 foi criada, e ela é uma entidade que nós temos muito carinho de ter participado na elaboração do estatuto, da criação como um todo. Já promovemos congressos, assembleias gerais, e vem de encontro com toda essa ideologia de transmitir para os novos jornalistas, as nossas experiências, essa troca de experiência entre os jornalistas de língua portuguesa. Todo esse trabalho, eu acho que foi muito importante. Eu gosto de lembrar que participei de alguma maneira, colaborei um pouquinho, né? E é um trabalho que perdura e que não é para ser encerrado, porque é para os que vêm, né? Para os novos. Então a gente não pensa só nos problemas diários da categoria, que são muitos. A gente sabe que trabalhar na área da imprensa é uma área frágil, é uma área muito visada. A gente tem muitos problemas no dia a dia em desenvolver a nossa função como jornalista. Portanto, mais do que importante estarmos juntos, organizados, e para nos fortalecer e para também nos proteger, assim como a lei da imprensa e todo o contexto que tem nesse sentido, percebe? Então, acho que eu tracei uma trajetória que eu hoje tenho muita, assim, felicidade nisso, porque ajudei de alguma forma, não fiquei só no campo de produzir textos ou imagens ou trabalhar diretamente. Também fui freelance, saí daquele vínculo empregatício, o que me também deu muita liberdade de criação na área criativa, no pensamento crítico. Eu tive muita liberdade para criar. Então foram etapas importantes da minha vida. Mônica, você sai da sua cidade natal, vem para Bauru com 40 dias de vida e posso dizer que se torna uma bauruense de coração. Sim. Né? E você tem uma trajetória muito intensa na área da comunicação. Você sempre quis seguir essa área? Como que foi para você? E também, vendo esses resultados que você tem hoje, gostaria que entrasse também já nessa seara da questão da pesquisa, né? Você já trouxe um pouquinho, mas o que especificamente você veio pesquisando? Sim, eu posso dizer que eu entrei na área da comunicação com muita consciência de que eu precisava ajudar as vozes que não eram ouvidas. E o objetivo era realmente trabalhar para dar voz às pessoas, porque esse é o nosso objetivo. E o estudo me fez ter rigor, ter técnica para várias frentes do jornalismo.
Entretanto, é fundamental que neste processo todo a gente se prepare, porque o jornalismo exige muito, exige esse rigor. Nesse sentido, eu acredito que esses estudos e esse aprofundamento teórico que a gente acaba conhecendo, por exemplo, Portugal e Brasil, existem jornalismos distintos, mas com muita categoria, com muita qualidade e com realidades distintas, né? A nível territorial, populacional e até de veículos de comunicação. Até trazendo um pouquinho aí também a tecnologia, né, no seu olhar, que você já trouxe algumas nuances aqui, que mudou-se um pouco o jornalismo de quando você começou e você foi atualizando. Sim. Queria que você falasse também um pouco sobre a questão hoje atual da tecnologia. Sim, até nesses modos, nesses estudos que eu fiz, e, por exemplo, no meu mestrado, doutoramento, eu procurei estudar jornais estritamente online, eu já estava bem voltada para a área digital e todas as observações que eram feitas eram no modo de produção, no produto final, mas todo o trabalho no contexto que tem do jornalismo estritamente digital. Portanto, é uma área que sempre me fascinou. E, nesse sentido, a gente tenta acompanhar na medida que as coisas avançaram muito rapidamente. E hoje é uma preocupação imensa de que o jornalismo continue com o mesmo rigor, mesmo com a correria e com todas essas facilidades, porque o jornalista ele é a pessoa ideal para estar filtrando o que é de informação, porque ele tem rigor, não é? Então não é uma profissão que está em extinção, não é? Não é uma coisa que a gente pode abrir mão de jornalistas e de mediadores da comunicação, que são fundamentais, porque hoje em dia muitas pessoas confundem notícias com informações de caráter privado. Por exemplo, abrem um jornal e não sabem se é uma notícia ou se é uma matéria paga. O público em geral às vezes não tem essa percepção. Então cabe ao mediador sempre ter o cuidado de mostrar o que é realmente reportagem do que é um anúncio. E às vezes as pessoas não têm essa noção, não é? Então esse papel é fundamental. Agora, é uma correria. Vocês agora estão vivenciando isso aqui na televisão e por isso tem o podcast, porque são linguagens diferentes. Mas os valores e os princípios do jornalismo não podem mudar, independente do formato, independente do veículo, né? Pode ser jornal, rádio, televisão. O que tem que ser. E isso só cabe mesmo aos profissionais da comunicação. Eu acho que é fundamental estudos, formação e atualização. A gente tem que estar sempre se atualizando. Você atuou em várias áreas aqui, em Bauru, em outros lugares do estado também, no Brasil, enfim. Sim. E decidiu ir para Portugal. Como isso aconteceu? E por qual razão ainda continua há 20 anos lá, atuando? E inclusive você já tem lá projetos e atividades importantes. Sim, sim. A vontade de, quando eu visualizei ir para Portugal, eu reuni algumas oportunidades a nível pessoal, a nível profissional e acadêmico, que eu queria estudar, eu queria fazer mestrado, doutoramento. E Portugal me mostrou um país assim receptivo e muito acolhedor para que eu pudesse crescer e desenvolver profissionalmente. E foi o que eu fiz. Eu chegando lá com o meu currículo que eu tinha, com a minha bagagem pequena, eu comecei um trabalho também pequeno, mas sei que assim, na minha área, para mim, eu cresci, porque eu consegui estudar, consegui fazer um trabalho interessante na área acadêmica, junto à instituição, como a fundação da Universidade Fernando Pessoa, através da colaboração em projetos que viraram livros da história, da comunicação. Isso me colocou diante da realidade portuguesa,
fui beber de fontes assim do início do jornalismo, fazendo até transcrição de textos do português arcaico, que estão nas gazetas, nas primeiras gazetas de Portugal. Tudo isso foi muito importante, porque a gente conhece outras realidades. E essa experiência com livros, quais foram ou qual foi, para falar para a gente também? Eu posso depois deixar relacionado, porque foram alguns trabalhos na área, principalmente Antônio Severin. A gente fez um trabalho porque ele era como se hoje fosse um repórter, e ele tinha umas gazetas e nós mergulhamos nessas gazetas, fiz a transcrição, fizemos um estudo bibliográfico, fomos às bibliotecas, recolhemos muitas informações e isso se transformaram em livros. E junto ao departamento de estudos da Universidade Fernando Pessoa, e os livros levaram depois o selo da Fundação. Estão disponíveis, o professor orientador desses projetos em que eu participei, o Jorge Pedro Souza, que é professor catedrático de lá, que foi meu orientador do mestrado e doutoramento. Então a gente tinha sempre trabalhos em comum, porque ele tinha uma equipe a ajudar e eu participei. Assim como hoje os novos alunos de mestrado e doutoramento estão ajudando nos trabalhos que são desenvolvidos nessas áreas lá no Porto, eu também fiz parte, contribuí, colaborei, e a seguir voltei para as artes, comecei a aprender e pintar. Aí já tive uma outra experiência riquíssima que eu acho. Nós vamos entrar nessa questão das artes também. Sim. Né? Antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Claro. Para você depois compartilhar sobre a questão da arte e também da Rádio Transforma, da importância dela. Com certeza. Bom, tá bem. Vamos então para um rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não saia daí, fique com a... Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo de hoje é com a jornalista Mônica Orifice Delicato. Antes do nosso intervalo, pedi para você mencionar sobre a Rádio Transforma, porque você trabalhou e atua em vários meios e plataformas. E também como que a arte entrou na sua vida. Conta pra gente. Sim, com certeza. Foi uma surpresa. Recentemente fui convidada pela Rádio Transforma para colaborar no sentido de trazer algumas ideias criativas também. Eles são muito criativos. Isso tudo em Portugal. Em Portugal. Nós tivemos essa oportunidade que você está passeando aqui no Brasil para bater este papo com a gente, trazer um pouquinho da cultura também. Sim. Mas esse projeto, essa ação é em Portugal, inclusive a sua arte. Sim. Na área da revista em comunidade e da Rádio Transforma, é o mesmo grupo. Eles têm uma editora, uma produtora, a revista e a rádio. Então, eu entrei recentemente como colaboradora para contribuir com um artigo mensal para a revista, porque é a periodicidade dela, e também na rádio atuar com alguns projetos, inclusive, por exemplo, um dos projetos é o Filo Café, que é um evento que a gente reúne jornalistas, literários, da área e afins do pensamento crítico. Produzimos também, eles produzem porque tem a editora de livros, então são escritores já conceituados ou emergentes que podem produzir os seus livros e depois a gente faz um debate, é como uma tertúlia. A gente lê um trecho, a gente reúne fora da rádio, que esse é um trabalho que a gente vai retomar junto à Rádio Transforma e que pretende movimentar também esta área lá no Porto. E com a globalização e como os canais agora chegam em todo lado, chegar também em todas as comunidades de língua portuguesa. E é um trabalho que já teve muito sucesso quando era
quando ainda não existia a Rádio Transforma. Então eu vim com essa proposta para somar com eles e tenho certeza que vamos ter novidades que inclusive pode ter a ver com assim, a nossa realidade do Brasil, porque a gente também não pode adiantar muito. Ficamos na expectativa mas aqui então. Temos novidades em breve. Entretanto, como você disse, é bom referenciar, eu há cerca de 9 anos estou diante de um projeto cultural e artístico em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, que é um estúdio de arte, uma galeria de arte e uma loja também de arte, onde trabalhamos com um público que produz arte urbana e grafite. E a nossa missão ali é encontrar trabalhos e desenvolver trabalhos junto a instituições educacionais e instituições privadas também, que é o que nós temos realizado. Ou seja, já fizemos alguns projetos onde conseguimos que a arte urbana e o grafite tenha espaço, né, em lugares autorizados, criando uma inclusão e uma certa identidade, porque os artistas de rua normalmente precisam ser valorizados e não encontram espaço ou maneiras de fazerem assim alguns trabalhos. E nós conseguimos ser uma ponte entre a iniciativa privada ou institucional e o artista, criando projetos que unem esses objetivos e criando peças lindíssimas que já foram produzidas ali em Vila Nova de Gaia, no Porto e nos arredores, com artistas que são emergentes ou que são mesmo já consagrados ali. Então esse é um trabalho muito importante também e trata da liberdade de expressão. Portanto, está sempre ligado o meu trabalho à liberdade de expressão, seja na palavra, seja no conceito de arte, não é? Então, eu caminho com muita facilidade nesses dois mundos, porque eu consigo compreender muitas coisas e consigo também realizar um trabalho jornalístico, porque através do site que temos, através da página do Instagram, da página do Facebook, eu também caminho com tranquilidade, porque são ferramentas que eu tenho familiaridade. Eu sei atuar na comunicação para transmitir os recados, então a gente está numa linha muito boa. E para quem quer conhecer o seu trabalho, você falou do Instagram, as páginas das redes sociais, qual é? E a gente vai aproveitar e acompanhar um pouquinho também desse trabalho. Sim, o nome do meu negócio lá é Old School Gaia, é a velha escola em Gaia, porque o grafite também esteve muito ligado ao hip hop, a velha escola da música do hip hop. Então, esse foi o nome que nós encontramos para pontuar esse projeto. Ele tem uma sede, que é em Vila Nova de Gaia, tem um local. Ali nós realizamos exposições, participamos de eventos, entramos em projetos educacionais, fazendo murais de grafite. Então, também já teve um período que eu, como pintora de realismo, também já fiz alguns workshops para alguns alunos iniciantes, transmitindo esta arte clássica, que é o realismo, pintura a óleo. Então, é um trabalho que não me atrapalha também, por exemplo, quando eu estou envolvida em outros projetos que é da área de jornalismo, como nesse caso a federação, quando eles precisam, eu me desloco ao país, eu participo do congresso, eu ajudo a fazer, faço palestra, o que for, faço apresentações em congressos sobre o assunto. Posso continuar fazendo a minha arte, trabalhando a minha arte, que trabalha o meu outro lado do cérebro e é ótimo. E também não deixo de lado o jornalismo, que é a minha paixão. Até aproveitando essa sua paixão, que a gente já percebe, né? Tem muita propriedade para falar sobre ele. Para quem está atuando na área ou para quem está começando, qual dica ou qual conselho que você compartilha para os profissionais
aí da área da comunicação e também da arte, já aproveitando o gancho. Nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Sim. Eu vou pedir para você também deixar essa dica. Eu acho que seria interessante para os jovens que estão entrando na área da comunicação, eles não terem muita segurança de que estão na área certa, terem muita curiosidade, terem coragem de abordar temas e assuntos às vezes delicados, mas com muito rigor, com muita ética, e que nunca deixem de ter uma máxima. A comunicação é um servir. A gente está ali por um bem maior, não é próprio. Então, isso é que tem que ser o valor real do profissional da comunicação. Ele está numa área para servir. É uma área que a gente tem que se despir de egos, de outras intenções que não seja a de ajudar as pessoas ao próximo. Então, é fundamental. E é preciso, não pode-se nunca deixar de ter este elemento que é o mediador da área da comunicação, o jornalista. Ele é muito necessário, imprescindível nesses momentos de globalização, de velocidade de informação. Ele é importantíssimo e indispensável. E para quem busca o intercâmbio, ou até mesmo para ir para Portugal, onde você atualmente reside? Sim. E qual conselho e dica que você deixa também? Portugal é um país muito aberto aos estrangeiros para estudo. A Universidade Fernando Pessoa, de onde eu fiquei acarinhada porque fiz o mestrado, doutoramento, recebe muitos brasileiros para mestrado, doutoramento e até nível de faculdade também pode ser. Eles também têm o Erasmus. E Portugal, não sei se vocês sabem, mas é um dos países com a primeira universidade, a de Coimbra, foi uma das primeiras da Europa. Então, é realmente um lugar onde você tem oportunidade de ter, não que no Brasil não, porque o Brasil é excelente na área da educação, mas lá você também amplia um pouco e tem contato com outras culturas, porque ali tem muitos estudantes de vários países. E o Brasil está muito bem acolhido ali na área acadêmica. E eu, nesses anos todos, acompanhei muitos colegas que saíram daqui e foram para lá concluir ou fazer o mestrado sanduíche, ou fazer só o mestrado ou só o doutoramento, com trabalhos fantásticos do Brasil ou de Portugal, ou até que uniu os dois, com comparações ou com elos entre ligação, que a academia só tem a ganhar, o público só tem a ganhar, porque são estudos assim elaborados com muito rigor. Portanto, há realidade para ser desenvolvida tanto a nível da Europa quanto do nível do Brasil, porque a área acadêmica é muito forte no Brasil, mas em Portugal também existe esta preocupação. Portanto, eu acho que é fundamental também a gente abrir às vezes as asas e estudar em outros lugares. É muito, muito gratificante e enriquecedor a nível pessoal e curricular. Portanto, eu acho que sempre é bom e válido. E as pessoas vão encontrar facilidade em ter esse acesso aos estudos lá. Entende? E Mônica, e para fecharmos então, se você quiser complementar com alguma coisa que não foi perguntado, né, e claro, deixar um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Pronto, eu gostaria de que a minha história aqui fosse interpretada como o mínimo de colaboração que eu pude fazer nesse tempo todo, que eu tive muito amor e carinho, assim como vocês estão desenvolvendo esse trabalho fantástico, porque essa emissora é voltada para a área educativa. O que me deixou muito feliz em participar é a linha editorial de vocês. Portanto, eu vou continuar prosseguindo nos meus projetos, vou continuar com esse mesmo entusiasmo que eu tinha quando eu entrei na faculdade aqui em Bauru, porque o Brasil está no meu coração, Portugal tornou-se minha casa, mas o jornalismo está na minha veia. Então, é uma coisa que a gente vai continuar fazendo e querendo sempre ver bons resultados, como eu disse, não para nós, mas para as gerações que estão chegando. É isso.
Ótimo, excelente. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Pela oportunidade de ouvir um pouquinho a sua história, compartilhar também, né, da vivência lá em Portugal. E, claro, desejo para você sucesso, que continue levando esse amor do jornalismo com tanto profissionalismo e tanta ética mundo afora. Muito obrigada. E muito obrigada à TV também por ter me dado essa oportunidade. Agradeço de coração. Sucesso! E nós vamos encerrando por aqui, então, mais esse bate-papo com Mônica Delicato, a nossa entrevistada de hoje. Ela veio trazendo algumas informações aí importantes para todos nós. Você, meu muito obrigada pela sua participação, claro, por nos acompanhar até aqui. Vou deixando o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!